diante de mais esta lição, dentro do livro do profeta Ezequiel, esta lição por título A Visão do Vale de Ossos Secos. Esta palavra sobre Vale de Ossos Secos, dentro do livro do profeta Ezequiel, que é um livro até um tanto complexo. Pastor Ricardo até esteve me ajudando essa semana com algum material e tal. É um livro um tanto complexo, porém, dizem que essa visão do Vale de Ossos Secos é o texto mais lido e mais mencionado no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, que o nome dele, Deus fortalece. Eu quero introdutoriamente falar alguma coisa para os irmãos aqui, para que a gente venha entender essa questão do Vale de Ossos Secos. O tema do livro de Ezequiel é o juízo de Deus e a glória de Deus. Agora mesmo nós vamos falar mais alguma coisa sobre essa divisão do livro, mas é juízo e glória de Deus, ou restauração do povo de Deus através do Senhor dos Exércitos. Todos nós sabemos que assim como Jeremias, Zacarias, João Batista, todos esses homens, eles eram de linhagem sacerdotal, tal qual Ezequiel. Ezequiel era para ser um sacerdote ali em Jerusalém. Porém, Deus o chama para que ele viesse a ser profeta do Senhor. Os sacerdotes, para os judeus, eram homens respeitados, todos respeitavam os sacerdotes pela missão que eles desempenhavam. Porém, o profeta é uma missão mais difícil do que ser sacerdote. Por quê? Os profetas eram mais desprezados, mais perseguidos, era uma missão mais arriscada. Em toda a história da humanidade, ser profeta não é fácil. Ser profeta ou profetiza. Imagine a igreja, imagine os irmãos, imagine vocês, Elias chegar para o rei Acabe, o rei de Israel naquela época. Elias, um profeta do Senhor, e vocês sabem que o rei Acabe havia usurpado daquela vinha de Nabote, e ele mandou matar Nabote. Aí chega um profeta Elias e diz assim: tu, ó rei, que mataste Nabote, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães vão lamber o seu sangue. Falaram isso para o rei de Israel, irmãos? É fácil isso? Essa é a missão de um profeta. Elias falou isso para Nabote. Imagine vocês Natã, que contou aquela historiazinha para o grande rei Davi. Havia um homem rico que ele tinha muitas ovelhas no seu regaço, e havia um pobre lá ao seu lado, e ele tinha uma cordeirinha só. E chegou um viajante, e ao invés dele matar uma das suas imensas ovelhas e guisar para o viajante, ele tomou aquela cordeirinha daquele homem que só tinha uma e guisou ela para o viajante. O rei pegou e rasgou as suas vestes e disse: esse homem é digno de morte. Aí o profeta do Senhor diz: és tu esse homem, Davi. Esse homem és tu. É fácil isso? É fácil isso? No Novo Testamento, um profeta chamado João Batista, ele olhar para Herodes e dizer: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é um pecado contra Deus. É fácil isso? Aí uma dançarina bonita, igual essas dançarinas aí das TVs aí, né? Dançou perto de Herodes, ou na presença de Herodes, e ele diz: me pede o que você quiser, eu quero a cabeça do profeta num prato. Misericórdia. Alguém diz assim: quando trouxeram a cabeça do profeta naquele prato, o que é que aquela menina ia fazer com aquela cabeça do profeta? Mas isto eu estou introduzindo para dizer para os irmãos o que é a missão de um profeta. A juventude não está aqui. Ezequiel tinha 25 anos de idade quando foi transportado para a Babilônia. E lá ele foi. Ao chegar em Babilônia, jovem, totalmente jovem, Deus o chama. Está aí no primeiro versículo, no primeiro versículo de Ezequiel. Vejam aí. Eu estou introduzindo para que nós venhamos bem sintonizar isto aqui. Olha aí.
E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi as visões de Deus. Irmãos, Deus chamou esse jovem Ezequiel de uma forma tão grande, tão forte, tão poderosa. E o capítulo 1, 2 e 3 de Ezequiel, essa chamada tremenda, ele diz que ele viu os céus de Deus, Deus o transportou para que ele visse coisas dos céus. Esta chamada foi tão forte, que o profeta Ezequiel falou assim: eu fiquei atônito durante 7 dias, ali à beira do rio Quebar. Um comentarista diz assim: esse homem talvez foi um dos poucos homens que Deus cortinou os céus e mostrou algo que estava lá na glória para ele. É tanto que ele ficou assim meio que em êxtase durante 7 dias, lá na Babilônia. Chamada forte. Irmãos, o certo é que Deus chama esse jovem para que ele pudesse trazer uma mensagem profética séria, especialmente para os seus irmãos, para o seu povo que estava cativo ali na Babilônia. 46 vezes nesse livro do profeta Ezequiel, mais ou menos 46 vezes diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor. Coisa maravilhosa é quando, irmãos, a gente recebe a palavra de Deus que vem a nós. E veio a mim a palavra do Senhor. Nesta manhã, mais uma vez, a palavra de Deus está sendo proferida aqui dentro da igreja de Campinas. E essa palavra é para o meu coração e é para o seu coração. E veio a mim a palavra do Senhor. Em outras expressões desse contato com Deus, ele diz: e a mão do Senhor me conduziu, a mão de Deus me guiou. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus, é a mão de Deus vir sobre as nossas vidas, né, irmãos? O cativeiro não foi fácil, não. O cativeiro não foi fácil. A gente está presenciando aí, todo o globo terrestre está atônito essa semana com esta guerra que a Rússia tem atacado a Ucrânia. A Rússia atacou a Ucrânia e esse derramamento de sangue. Na verdade, os judeus, a princípio não houve tanto derramamento de sangue, mas foi um cativeiro doloroso. 606 a.C., eles vieram em Jerusalém e levou a primeira leva, foi no governo de Josias. E dentre esses cativos estava Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. 597, eles levam outro grupo para a Babilônia. Nesse grupo do ano de 597, estava Ezequiel, esse profeta do Senhor, esse jovem que eu sei que ele gostava de Jerusalém. Como é bom a gente chegar em Jerusalém. Jerusalém é a cidade, uma das cidades mais visitadas no mundo inteiro. Eu falava essa semana, você chega, nós vamos visitar, né, pastor Itamar? Nós vamos visitar o ponto assim, você chega lá, pensa que está sozinho, tem 2.000 pessoas visitando aquele ponto ali, 3.000 pessoas visitando. De repente a gente enfrenta uma fila para visitar cada ponto turístico ali em Jerusalém. É lógico que Jerusalém era o lugar do coração de Ezequiel. De repente ele é arrancado lá para a Babilônia. E aí, né? E aí? Mas Deus tinha um plano na vida daquele moço. Às vezes coisas que nós não entendemos hoje, a gente entende amanhã. E no ano 586 a.C., foi a outra leva, que foi os filhos de Josias, dentro do reinado de Zedequias e tal. Eu estou trazendo isso aqui, e deixe-me falar para os irmãos o seguinte: o livro do profeta Ezequiel, Vale de Ossos Secos, capítulo 37 do livro do profeta. Mas vamos nortear aqui, deixe-me colocar aqui. O livro de Ezequiel, ele é dividido em seções. São 4 seções, que se a gente entender, fica melhor para que a gente compreenda esse livro. Como tem 4 alas aqui, são 4 seções do livro de Ezequiel. Primeira seção, eu disse agora mesmo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Deus chama o profeta. Deus mostra os céus para ele. Capítulo 3 ao 6, a visão que teve da glória do trono de Deus
e o encargo divino para o seu ministério. Quer dizer, para os irmãos, nós estamos no século 21, mas Deus ainda hoje chama homens e mulheres. Nessa escola bíblica dominical, que Deus pode chamar alguém, Deus pode falar e afoguear o coração de alguém, tal qual afogueou o coração de Ezequiel. Deus mostrou os céus para ele, uma visão tremenda. Está aí registrado nesses 3 capítulos. Segunda sessão do livro do profeta Ezequiel. Essa é uma segunda parte, como se fosse aqui chamada, segunda parte, do capítulo 4 ao 24. A mensagem de juízo para Judá e para Jerusalém. Aquela briga que existiu entre Israel e Judá. E as duas nações se separaram. E elas ficaram como que brigadas, as duas nações. Agora Deus usa o profeta para dizer, olha, chegou o tempo de juízo. O tempo de juízo chegou, do capítulo 4 ao capítulo 24. No capítulo 24, há um episódio terrível, irmãos. Terrível, terrível. O profeta agora já estava casado. Imagine vocês, todos nós que somos casados. Deus aparece para ele, está lá no capítulo 24. E diz assim, vai acontecer alguma coisa na sua vida. Eu quero que você não chore. Segure as suas lágrimas. Retenha o seu pranto, porque vai acontecer algo terrível. E ele diz, naquela tarde, morreu a minha esposa. Imagina um profeta de Deus, irmãos, profetizando em nome do Senhor, vida santa. Não sei se vocês já viram isso aí, está aí no capítulo 24, versículo 15. Olha, abre aí a sua Bíblia, no capítulo 24, verso 15. Filho do homem, eis que atirar, olha aqui, olha o que Deus falou para ele. Eis que atirarei de ti o desejo dos teus olhos, com um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem correrão lágrimas nos teus olhos. Refreia o teu gemido. Que remédio duro, Deus. Não tomarás luto dos mortos, ata os teus turbantes e coloca os pés dos seus sapatos e rebuçarás o pão dos homens e não comerás. E farei ao povo pela... E eu falei isto ao povo pela manhã. Olha aqui, irmãos. Eu falei isto ao povo pela manhã. E à tarde morreu minha mulher. E eu fiz pela manhã como Deus havia me dado ordem. Você já pensou isso aí? Nós estamos falando de profeta do Senhor. Sua esposa vai morrer. Quem está minha querida, creio, não ir? Casados há 40 e tantos anos. Imagina um negócio desse aqui. Sua esposa vai morrer e você não chora, não lamenta. Sabe que Deus falou mais? Eu quero que através da morte da sua querida, da sua amada, você faça uma parábola para mostrar para Judá e para Israel o quanto eu fiquei abominado pelos pecados e pela idolatria de Judá e de Israel. Aí o profeta teve que fazer uma parábola em relação à perda da sua amada. E isto é ser profeta do Senhor, irmãos. Segunda sessão do livro do profeta Ezequiel. Terceira sessão. O juízo contra as 7 nações, interessante. Judá e Israel vieram à bancarrota. Judá e Israel sofreram todos aqueles acontecimentos atrozes que Deus falou para eles, especialmente Deus falou lá em Deuteronômio capítulo 28, se vocês me obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês, mas se vocês não fizerem isso, eu vou entregar vocês nas mãos dos vossos inimigos. E aí, as nações vizinhas em volta de Israel viram Judá e Israel serem levados cativos, e eles bateram pau. Que coisa boa. Aí Judá, cadê o Deus de Judá? Cadê o Deus de Israel? E eles bateram palma. Aí Deus falou para Ezequiel, agora você vai falar sobre juízo para todas as nações em volta de Israel que riram deles. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Amon, Moabe, Edom, Filisteus, Tiro, Sidom, Egito.
não vou comentar sobre isso. Eu cheguei aqui agora nós chegamos no Vale de Ossos Secos. Capítulo 33 a 48. Até aqui foi a chamada do profeta, foi a mensagem de juízo contra Judá e Jerusalém, a mensagem de juízo contra as terras ou os vizinhos de Jerusalém que riram deles, que riram tanto de Judá quanto de Israel. Agora, capítulo 33 ao 48, é a transição de uma mensagem de juízo para uma mensagem de consolo. Eu sei que muitos irmãos dizem assim: pastor, eu não entendo esse negócio do profeta dizer, e Deus me levou diante de um vale de ossos, um vale que estava cheio de ossos secos. Eu não entendo isso. Eu quero que você pense nesse vale de ossos secos como se fosse o povo de Deus, Israel, lá na Babilônia. De fato, a nação de Israel estava morta. O povo de Deus estava vendido para a Babilônia. Diz o Salmo 137 que eles penduraram as suas harpas, os seus instrumentos, nos salgueiros que havia no meio da Babilônia. Os babilônicos proibiram os judeus de quase tudo, menos a religião. Vocês podem praticar a religião de vocês. Aí os judeus penduraram suas harpas nos salgueiros que havia no centro de Babilônia. Aí os babilônios chegaram perto dos judeus e diziam assim: canta-nos um cântico de Sião. Nós queremos ouvir uma das músicas que vocês cantavam lá no templo em Jerusalém. E eles, tal qual os ucranianos, diziam: como que nós podemos cantar se nós estamos em terra alheia? Nós estamos longe da nossa terra. Interessante que eu estava olhando, coincidentemente, tanto o Salmo 137 como o hino 137 da harpa cristã é a mesma coisa. Em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Vale de ossos secos. Aí o coro do hino diz assim: mais um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. O povo de Deus estavam desolados. Morreu a nação. Vale de ossos secos. O Espírito de Deus conduziu o profeta para que ele pudesse contemplar aquilo. É uma visão. É uma visão. Não foi literalmente que ele viu aqueles ossos. Isso não foi literal. Foi uma visão que Deus mostrou para ele. Para que o profeta pudesse, através desta visão, ele falar sobre a recuperação do povo de Deus na Babilônia. Aí o texto sagrado diz assim: e o Espírito de Deus me levou para este lugar, me conduziu até este lugar, aonde eu contemplei esse vale, que estava repleto de ossos sequíssimos, totalmente desorganizados, totalmente misturados, ossos sequíssimos. E era um exército, imagina os irmãos que era um exército. Quando o Espírito de Deus mostrou aquilo para ele, sem dúvida nenhuma, o profeta ficou atônito diante daquela imagem. Hoje, em pleno século 21, talvez muitas pessoas estão vivendo a mesma situação dos crentes ou do povo de Deus na Babilônia. Desiludidos. Há muita gente hoje, irmãos, desiludidas, desanimadas. Muitas vezes, durante a nossa caminhada espiritual, escute isso que eu estou falando. Deus é o Deus da realidade. Os pastores desta nova geração,
Os pastores e pregadores dessa chamada teologia da prosperidade, eles não pregam isso. Eles não pregam isso. Deus leva um profeta dele e mostra para ele e diz: o que você está vendo aí? Eu estou vendo morte. Eu estou diante de um cemitério. Deus é o Deus da realidade. Deus tem propósito em tudo isso. Estou vendo um cemitério aqui, Deus. É bom ir a cemitério? Ninguém gosta. Nós vamos porque temos que ir. Quem é que gosta de estar diante de um cemitério? Foi lá que Deus levou o profeta. A mão de Deus o conduziu para lá, porque Deus tinha propósito nisso. Quantas vezes hoje, no pleno século 21, você desiste de um grupo de convivência, especialmente a igreja? Quantas pessoas que durante essa pandemia, elas se acostumaram a ficar em casa, acostumaram. E dizem: você sabe que não faz tanta falta não? Acostumaram a ficar longe da casa de Deus. Quantas vezes as pessoas estão desiludidas e abrem mão da família, da própria família? Não compensa mais lutar não, eu já lutei demais, pastor. Às vezes pessoas chegam a dizer isso: eu já lutei tanto, eu já orei, já jejuei, e não adiantou nada. Quantas pessoas desistem? Antigamente era um bom dizimista na casa do Senhor e diz: eu descrencei disto. Assim estava Israel lá em Babilônia, desiludidos, decepcionados. Talvez alguém chegava perto deles e dizia: onde está o Deus de vocês? O apóstolo Pedro, ele escreve lá em uma das suas cartas, ele diz assim: nos últimos dias as pessoas chegarão perto de vocês e perguntarão assim: onde é que está a promessa da vinda do Messias que vocês dizem? Onde é que está a promessa da vinda? É lógico que os babilônios chegavam perto dos judeus e diziam: cadê o Deus de vocês? Cadê o templo de vocês lá em Jerusalém? Eles estavam totalmente desiludidos, como um vale de ossos secos. Deus é o Deus da realidade. Aí o Espírito de Deus, que é vivo, o Espírito olha para o profeta e diz assim: profeta Ezequiel, poderão viver esses ossos? O que você acha? Diante do quadro que você está vendo, poderão viver esses ossos? O profeta Ezequiel, irmãos, não eram os homens da confissão positiva, não eram homens da teologia da prosperidade. Se fossem esses pregadores de hoje, incautos, que não conhecem o plano de Deus, e dizer assim: eu vou determinar aqui, a coisa vai acontecer, eu vou dar ordem e a coisa vai acontecer. Profeta de Deus é diferente. Senhor, eu não sei, tu sabes todas as coisas. Eu sei que eu estou diante de uma realidade caótica aqui. Poderão, Ezequiel, viver esses ossos? Reviver esses ossos? Não sei, Deus. Quem sabe é o Senhor. Deus sabe todas as coisas. Há uma palavra de Deus para alguma pessoa que nesta manhã, talvez você já desiludiu de uma situação que você está dentro dela, ou que você está atravessando, e você diz: não tem jeito mais. Eu quero dizer para você que para Deus não há nada impossível. Então somente o profeta diz para Deus: Deus, eu não sei, eu sou homem, eu sou finito, eu sou limitado, mas eu sei de uma coisa: o Senhor sabe todas as coisas. Deus da realidade. Poderão viver esses ossos, esse monte de osso seco? Há situações que nós mesmos não acreditamos que elas venham se reverter. Nós mesmos não cremos nisso.
Quando você passares por situações assim, nunca diga, guarde o que eu vou dizer: Deus me abandonou, Deus está contra mim, Deus me deixou. Eu sei que você pode ter parado de orar, parado de jejuar, parado de ler a palavra de Deus, parado de dizimar. Às vezes você ficou orgulhoso, ficou petulante. Não importa nada disso. Mas nessa noite eu quero que você se sinta como o profeta Ezequiel. Se você se renda ao propósito de Deus e à vontade de Deus. Foi como se aquele jovem profeta, aquele moço, dissesse assim: Deus, eu me rendo hoje diante da tua vontade. Eu estou diante de uma realidade caótica aqui. É a mesma realidade nossa hoje no século 21. Parece que não há vislumbre de uma melhora. Nós saímos agora de uma pandemia. E vem tantas fases dessa pandemia. De repente agora a gente diz: nós vamos respirar agora. Vem uma guerra e parece que vai estar atingindo o globo terrestre todo. E as coisas são difíceis. E sabe o que nós temos que fazer? Nos render a Deus e dizer: só o Senhor é que pode reverter tudo isso. E Deus reverte. Versículos 4 e 5. Então me disse, veio uma voz do céu que disse ao profeta Ezequiel: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Quando Deus fala, quando a voz de Deus ecoa sobre os nossos corações, quando Deus fala, é Deus quem está falando. Profeta, meu profeta, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Senhor, a coisa está caótica, está difícil. Profetizar como? Só estou vendo morte, só estou vendo coisa desorganizada, só estou vendo miséria. Profetiza, meu servo. E diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Irmãos, isto é milagre. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e farei estender peles sobre vós, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor dos exércitos. O exército está morto, está prostrado, está desorganizado, mas eu vou mostrar, Ezequiel, que eu sou Deus. Os crentes estavam lá na Babilônia dizendo assim: morremos, perdemos a nossa chance, somos escravos, estamos vendidos para a Babilônia. Não é assim? Não é assim? E eu profetizei, diz o texto sagrado de Ezequiel. E eu profetizei como se me deu ordem. Eu gosto disso aqui, irmãos. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que aconteceu um grande reboliço. Para que Deus venha fazer coisas grandes, às vezes em nossa família, na igreja, precisa acontecer um reboliço. Entenderam? Um reboliço. Pastor, lá de Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares, ele diz assim: quando a situação caótica, quando a situação está mostrando caótica, alguém precisa se levantar. Dentro do lar, na escola, alguém precisa se levantar, em nome do Senhor, com graça, com autoridade, não inventando as coisas, mas alguém precisa se levantar. E quando alguém se levanta como profeta do Senhor, normalmente acontece um reboliço. E aconteceu um reboliço enquanto eu profetizava. Milagre. Aí, meus irmãos, o milagre de Deus começou a acontecer. Diz que cada osso começou a se juntar no seu próprio osso. Cada osso. Estava tudo arrebentado, desorganizado naquele vale. Começou a juntar osso por osso. Foram 2 vezes que Deus falou para o profeta aqui, para que ele profetizasse.
quando organizou tudo, que cresceu pele, que veio carne, veio nervos e veio pele e tal, e ficou aqueles bonecos ali. Deus falou: profetize outra vez. Profetize dizendo: vendo os 4 cantos da terra, Espírito, que venha sobre esse exército, para que esse exército se levante. Outra vez um exército forte. Os teólogos, os entendidos aí dizem que isso aqui são as 2 fases da restauração de Israel. Deus estava fazendo 2 milagres aqui. Primeiro, curando aquela briga entre Judá e Israel. Os irmãos sabem que Judá e Israel se separaram e tornaram-se totalmente adversários. Depois disso, nunca mais eles brigaram. Deus estava curando a idolatria de Israel. Esdras capítulo 1, verso 1, quando o rei ordenou que Zorobabel, Neemias, Jesúia e outros mais voltassem da Babilônia para reconstruir Jerusalém e devolver o povo de Deus para a sua terra. Esta é a primeira etapa da restauração do povo de Deus, desse exército que o profeta Ezequiel profetizou sobre eles. Mas quando ele soprou, quando ele profetizou que veio o sopro de Deus sobre a vida daquele povo, esta é uma restauração espiritual, que segundo os teólogos, esta profecia vai cumprir cabalmente. Os irmãos se lembram que eu falei aqui sobre o milênio, quando Jesus julgar as nações, e que o povo judeu, texto sagrado diz lá em Zacarias, que Jesus vai pisar os pés deles sobre o Monte das Oliveiras. E os judeus vão olhar para ele e dizer: verdadeiramente ele é o Cristo. Jesus vai implantar o milênio aqui na terra. E é nesta época que ele vai implantar o milênio aqui na terra que todos os judeus, grandes e pequenos, haverão de olhar para ele e dizer: esse é o Cristo. Hoje a gente vai em Israel, irmãos, e professores e guias turísticos ali, eles nos falam sobre Jesus. Você fala assim: esse é o homem mais crente que tem na face da terra. Aí você pergunta pessoalmente ele: você crê em Jesus? Ele diz: eu não, eu estou só ensinando para vocês, e vocês creem. Não é assim? Não é assim? Como é que chama um anterior a essa última vez que nós fomos lá, que nos guiou lá? E, pelo menos isso aconteceu quando nós estávamos no Mar da Galileia, que nós estávamos navegando lá, que nós começamos a cantar. E o irmão aqui, não é o Nivaldo, ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar e a glória de Deus caiu ali naquele barquinho que nós estávamos dentro do Mar da Galileia. Esse homem ficou inquieto. E ele tinha dito para mim: eu não creio em Jesus. Mas quando a glória de Jesus desceu naquele barco lá, e o povo falando em mistério com Deus, e o irmão profetizando lá dentro, e ele foi tomado pelo Espírito Santo, o homem ficou, e ele não tinha jeito de correr. Porque quando nós fazíamos as nossas orações dos pontos turísticos, ele afastava, ele ia para longe, Ele dava a preleção dele, depois ele afastava de nós. Mas lá no barquinho não tinha jeito dele correr. Só se ele caísse no mar nadando. Gabriel, não tinha jeito dele correr. E ele ficou lá. E o povo profetizando e falando em mistério com Deus, e glorificando o Senhor, e orando por Israel, e orando pelo mundo e tal. E a glória de Deus desceu. Saiu de lá, eu falei assim: Deus tem um plano na sua vida, rapaz. Você ainda vai ser pastor, pregador da palavra de Deus, das verdades cristalinas de Jesus Cristo. E ele ficou muito assustado, muito assustado. Mas a verdade é esta, irmãos. Agora, no dia em que Jesus Cristo, lá no capítulo 25 de Mateus, que ele julgar as nações, e que ele entrar em Jerusalém e implantar o reino milenial, diz o texto sagrado, que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e dirão: esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eita coisa maravilhosa! Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Profetiza ao Espírito e profetiza ao Filho do Homem e dize: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Eu profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e puseram em pé um grande exército em extremo. Ei, coisa linda, graças a Deus. Já pensou isso? Irmão Geraldo estava lá, Você já pensou isso, irmãos? Profetiza! E ele diz: eu profetizei como ele me deu ordem. Eu sei que vocês estão olhando para mim e dizendo assim: pastor, isso aconteceu lá 2.700 anos antes, tá? Não, senhores, isso acontece hoje. Eu estava assentado na minha sala aqui, deve ter umas 3 semanas. Escute isso que eu vou contar, e eu vou terminar aqui. Eu estava sentado, pastor Luiz, na minha sala. Entrou um pastor, um dos nossos dirigentes do campo de Campinas. Eu conheço ele. Quando eu mais a minha esposa nos casamos, ele fez o primeiro barracão de meia água para nós. Ele que construiu. Hoje ele está com 75 anos, dirige congregação ainda. E nós tratamos de alguma coisa administrativa ali. Depois ele disse assim, nós falamos em pandemia. Ele diz assim: pastor Samuel, durante essa pandemia Deus fez um milagre na minha casa. E eu disse: o quê? Ele disse: vou contar para o irmão. Ele é um homem muito verdadeiro, fala pouco. Muito verdadeiro, conheço ele há muitos anos. E ele disse: meu filho, o filho dele tem 43 anos mais ou menos. Ele estava em um dos hospitais de campanha aqui em Goiânia, entre a vida e a morte. E ele disse: um dia nós recebemos um telefonema lá em casa, e o telefonema dizia assim: queremos que chegue aqui no hospital de campanha o parente mais próximo de fulano de tal. Quando diz isso, o que vocês imaginam que é? O que vocês imaginam que é? O parente mais próximo de fulano de tal, viu, doutor Alberto? Eu sei que você acredita porque você é servo de Deus. Aí o irmão, sereno, ele disse para a esposa assim: você não vai não, eu vou lá. Deus está me ordenando colocar a mão sobre a cabeça do meu filho, e Deus vai restaurar a saúde dele. Escute isso. E ele chegou e falou com a enfermeira-chefe. A enfermeira-chefe falou assim: nem pensar. Ele está em lugar de isolamento, nem pensar o senhor ir lá. Naquela simplicidade, ele disse para a enfermeira-chefe assim: diga para o médico que Deus me enviou aqui, e eu quero colocar a mão sobre a cabeça do meu filho. Foi lá no médico, chefe. Ele falou assim: libere para ele ir pelo vidro, e ele faz o trabalho que ele quiser fazer. Ele falou: não serve, diga para o doutor lá, qualquer coisa que vocês quiserem que eu assine, eu assino, sob a responsabilidade se eu pegar Covid. Eu assino qualquer coisa. Mas Deus me ordenou que eu colocasse a mão sobre a cabeça do meu filho. O médico falou para a enfermeira: coloca os aparatos nesse homem aí e deixa ele entrar. Irmãos, e ele entrou. E ele colocou a mão sobre a cabeça do filho dele. O filho dele voltou, tirou o tubo. E ele falou: meu filho, vamos embora para casa? Vamos. Ele falou para o médico: eu assino qualquer coisa, eu quero levar meu filho para casa. Eu orei, Deus fez a obra na vida dele. Sabe o que o médico falou? Sabe o que o médico disse? O médico falou assim: ele vai morrer na escada. Na escada ele morre. O pastor disse: não vai morrer não. O vale de ossos secos levantou. Vai morrer não, doutor. Pode ficar tranquilo. E eu olhando para aquele homem, e ele contando aquilo. E ele falou: pastor Samuel, peguei na mão do meu filho, desci as escadas do hospital, o carro estava no subsolo, coloquei ele dentro do carro. Chegou em casa e falou assim: pai, eu quero comer. Você acredita nisso, irmão? Eu digo assim, nós que perdemos tantos servos de Deus durante esta Covid, perdemos Antônio de Jesus, perdemos tantos entes queridos, nós que perdemos tantos. Por como Deus faz uma coisa assim, um homem simples daquele? Às vezes nós oramos, aprove a Deus uns ele levar,
Mas outros, Deus mostra o poder dele, a graça dele. A graça dele. E ele falou: pastor Samuel, nós entramos para dentro de casa, meu filho comeu e bebeu, e está aí até hoje, são e sadio para a glória do Senhor. O Deus que fez aquele exército levantar ali naquela visão do profeta, e depois ele devolveu o povo dele para Jerusalém. É o que nós cantamos aqui. Mas um dia se ouviu que de Deus a voz saiu para voltarem da escravidão. Todo o povo a jubilar, com as harpas a cantar, foi em busca de Sião. 52 dias que o povo de Deus estava lá em Jerusalém reconstruindo os muros. Na liderança do profeta Neemias, eles fizeram uma festa, né? Fizeram uma festa para louvar a Deus. Mas na frente eles foram para a praça da cidade, né? Para a praça da cidade, e fizeram uma celebração ao Senhor, porque o Deus que Israel estava morto e desolado lá na Babilônia, Deus fez com que eles se voltassem. Agora eu quero terminar esta palavra dizendo para os irmãos o seguinte: hoje tem judeus espalhados no mundo todo. No mundo todo tem judeus espalhados. Israel hoje é uma pequena nação que ela encabula o mundo todo. As invenções de Israel são imensas. Ela encabula o mundo todo. Então, Jesus Cristo, quando ele pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e que ele implantar o seu reino milenar com a sede em Jerusalém, queridos irmãos e irmãs, esse povo judeu do mundo inteiro vai ser reunido ali em Israel. E eles haverão de olhar para aquele rei chamado Messias, Jesus Cristo, e haverão de olhar para ele e dizer: esse é o Cristo, esse é o Cristo. No momento em que Jesus morreu lá em Jerusalém, precisou de haver escuridão na terra, o véu do templo se rasgar de alto a baixo, para que um daqueles algozes que estava crucificando Jesus, naquele momento, ele olhou e reconheceu e disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Do jeito que aquele homem, naquele dia lá no Calvário, ele reconheceu que Jesus é o Cristo, no milênio, aonde vai cumprir, como diz os entendidos aqui, essa segunda parte desta profecia de Ezequiel. Tem alguma parte aqui que ainda não cumpriu, vai cumprir lá na frente, quando Jesus entrar triunfantemente. E eu creio que eu e você estaremos juntos com Jesus naquele dia. Nós, a igreja glorificada, estaremos com Jesus, e ele poderosamente pisar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e entrar em Jerusalém. Os judeus do mundo todo haverão de olhar para ele. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eu quero terminar lendo só esse versículo aqui. Quem achou aí, já leia, por favor. Apocalipse 1 e 7. Está escrito assim: eis que vem com as nuvens. Essas nuvens aqui tudo indica que é a igreja, nós, os crentes, nuvem de crentes. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aqui diz o versículo 8: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Todas as tribos da terra haverão de olhar para ele e reconhecer e dizer: ele é o Cristo. Queira estar em pé em nome do Senhor Jesus.